O Marx, numa passagem lá do Capital, quando ele está tratando da questão da lei do valor, ele fala assim, ó, entender, né, as determinações da economia política e da sua crítica, não se coloca fora dela, né? Quer dizer, a imagem que ele cria é boa, né? Quer dizer, o engenheiro não sobrevive a um desmoronamento do prédio sobre a sua cabeça porque conhece as leis da construção civil nem a lei da gravidade, né? De certa forma, isso se aplica à esquerda. É natural e esperado, ainda que trágico, porque a esquerda, como expressão da classe trabalhadora, ou pelo menos aqueles que pretendem sê-lo, está sujeita à forma de existência da sua classe. E nós estamos, no meu juízo, numa profunda derrota. O que isso produz na classe trabalhadora? Uma profunda serialização, fragmentação, uma sensação de impotência. Isso contamina a esquerda, né? Respondendo rapidamente a sua pergunta, a esquerda está em condições de enfrentar esse desafio? Rapidamente eu responderia que não. Né? Ela sofre pela captura do imaginário da esquerda por uma força política aquém do reformismo, né, que impõe aí os termos de uma conciliação de classe, sofre um profundo ataque político, ideológico da extrema-direita, e sofre com as condições de existência de uma classe que foi derrotada e recuou nos seus patamares organizativos, nos seus patamares de consciência, etc. Seria pouco provável que isso não incidisse sobre a esquerda. E como é que isso se manifesta na esquerda? Né? Na ausência das condições, né, de um trabalho político mais decisivo, você desperta personalismos, você desperta ansiedades, né, de certa forma naturais, mas que acabam levando à fragmentação. Né? Quer dizer, isso não é um fenômeno novo, né? Se a gente pensar a história do movimento comunista internacional, se a gente pensar a história da esquerda brasileira, era uma história de divergências, de rachas, etc. e tal. Mas como a história não se repete, a não ser como farsa, a atual crise da esquerda é uma crise que se fundamenta muito pouco em projetos. Né? Quer dizer, é natural que uma situação dessa, de defensiva, de derrota, né, coloque em dúvida os caminhos, as estratégias, as vias, as formulações sobre o Brasil, né, e que geram discussões muito ricas, de qualidade, né, perspectivas diferentes de entender o Brasil, de compreender a classe, dos caminhos práticos de organização para enfrentar os desafios do real. Quando isso não está presente, o que ocupa o espaço disso, né, é uma disputa despolitizada, né, é uma disputa que acaba indo para o varejo de pequenas divergências sem conseguir aglutinar isso em projetos políticos mais consistentes. Né? No grande campo e no pequeno campo. Quer dizer, no grande campo, por exemplo, né, volto àquilo. A nossa divergência com o ciclo petista de governo não é uma divergência pessoal, não é uma divergência subjetiva. É uma divergência de leitura do país e, portanto, derivada daí de uma compreensão de uma estratégia que fracassou. Não é? Quer dizer, colocado nesses termos, né, é uma discussão que pode ajudar a esquerda a buscar caminhos. Colocado na perspectiva de o Lula é mau, né, o antipetismo, a gente se rebaixa ao nível da crítica que a extrema-direita usa bem, né, e que não pode ser o nosso campo de construção política. Infelizmente, nós estamos num momento onde o personalismo, né, as próprias armas da extrema-direita, como redes sociais, como fake news, etc. e tal, ocupam o espaço da justa discussão política que deveria ter no âmbito da esquerda. Outro aspecto é o aspecto de valores, né? É o aspecto de como se fazer essa disputa. Né? E acho que aí você tem uma perversidade muito grande na esquerda. Né? Na medida em que você não tem nem capacidade, nem força, nem consistência para enfrentar o inimigo de classe, você acaba voltando tudo isso para os seus aliados, né? Para os seus antigos companheiros. Né? Você acaba tendo uma prioridade da luta interna, né? Encontrando inimigos debaixo da cama, dentro do armário, etc. E joga toda essa energia que não pode se dirigir contra o inimigo de classe para aqueles que anteriormente eram seus aliados. Né?
Isso é muito ruim. O Valério Arcari tinha uma piadinha, se você me permite uma anedota, à vontade, né? Que ele dizia o seguinte: imagina que na beira do precipício estaria o seu maior inimigo de classe, na beira do precipício, de costa para você, e do lado dele o seu antigo aliado, aquele que era o seu partido que você rompeu com ele. E a pergunta do Valério era a seguinte: quem você empurra primeiro? Né? Tá, falar o Bolsonaro e o seu colega de partido com quem você rompeu. E o cara fala assim: não, evidentemente vou empurrar o Bolsonaro. E o Valério respondia: tá certo, porque primeiro a obrigação, depois o prazer. Né? Quer dizer, parece que existe um certo prazer em disputas internas para destruir aquele que você rompeu, por uma série de motivos, legítimos ou não, mas que você está desviando a sua energia, que deveria ser voltada para a organização da classe e a luta contra o inimigo, para uma luta interna que só nos enfraquece.